Meu nome é Francisco, 74 anos, ainda motociclista, mais de 160 mil quilômetros de estradas pelo Brasil e América Latina. Não vou falar de mim. Hoje estou aqui por uma razão muito especial. Irei falar de um personagem incrível, de uma história de doação, solidariedade, de amor ao próximo. É a história do Fábio Carvalho, um motociclista ímpar, invejável, principalmente hoje. Fábio Carvalho é o grande personagem deste vídeo que vocês irão assistir. A gente, quando ajuda o próximo, quando faz o bem, a gente está ajudando muito a nós mesmos. A gente se sente muito bem de estar conseguindo fazer o bem para o próximo. Você pode estar limitado no seu corpo, mas se sua mente está sã, você consegue fazer tudo. Olá, pessoal. Projeto 14 novamente no ar. Desde o início, o nosso objetivo é promover obras literárias, promover os seus escritores, mas desta vez algo muito diferente que vem de encontro àquilo que eu mais gosto, motociclismo. E hoje nós teremos um prazer muito diferente. O Projeto 14, ele irá mostrar para vocês o outro lado da vida, que é um lado que todos nós temos e poucos de nós temos a coragem de nos desafiar e arriscar. Porque a vida é feita de emoção. Quem me conhece sabe muito bem que eu tenho uma frase que eu eternizo para mim mesmo: viver é o maior barato. E hoje eu tenho uma pessoa que vive e viveu mais intensamente. E por uma causa, pessoal, muito especial. Ele editou este livro. Este livro aqui, ele tem muito mais a dizer do que simplesmente 400 páginas. Mais do que muitas fotos e histórias. Eu estou falando do Fábio Carvalho, motociclista, mais de 500 mil quilômetros rodados, viajou para o Himalaia, para o Alasca, Ushuaia, tudo que a vida lhe proporciona. E agora ele encontrou o seu maior objetivo, que é exatamente estender tudo aquilo que ele tem dentro de si, em seu coração, para que possamos auxiliar as pessoas. Temos aqui a Lina, sua esposa, e o Jorge, da associação Procura Ela, e que nós vamos bater um papo bem rápido. Todos devem imaginar como é que o Fábio se comunica. Primeiro é com o coração, né? Evidentemente. E depois ele deixa fluir tudo aquilo que ele tem de mais valoroso, que é o ser humano. Interessante, todas as pessoas imaginam com o que eu posso contribuir para o nosso próximo. Vamos conversar. Lina, muito obrigado. Obrigada a você. Rapidamente, Lina, fala para mim o que é o Fábio. Olha, o Fábio é uma pessoa cheia de emoção, né? O Fábio sempre foi muito coração, os amigos dele sabem bem isso, né? Ele sempre foi de falar o que ele sempre pensa, de explodir nas coisas que ele defendendo o que ele pensa, o que ele acha, né? É uma pessoa difícil nesse sentido, né? Mas ao mesmo tempo ele é muito amigo. Tanto que o Fábio é uma pessoa que tem a quantidade de amigos que ele tem é uma coisa impressionante. Fala da sua família. Quantas pessoas? Nós somos 4, temos 2 filhos. Um filho de 21, que está estudando na Alemanha, fazendo a engenharia industrial. Eles estão aqui? Estão. Um já está aqui. E o outro filho tem 23, é o Guilherme. O outro é o Felipe, esse é o Guilherme, que tem 23 anos, acabou de se formar em engenharia na Poli. Né? Então, são 2 orgulhos que nós temos. Né? A família toda de engenheiros, eu sou engenheiro, o Fábio é engenheiro também. O Fábio, ele a vida toda, ele trabalhou com engenharia civil, trabalhou durante a Copa. Eu não vou falar muito de trabalho, então tá bom. não, hein? Não vou deixar você falar de trabalho, não. Mas o Fábio é isso, o Fábio é emoção pura. Como é ele, como pessoa? Assim que o Fábio foi diagnosticado, nós começamos a entrar nesse mundo.
né, da Ela. E tanto o Fábio quanto eu, nós sempre fomos muito de ajudar as pessoas, né? E com isso a gente acabou entrando, abraçando essa causa. E uma amiga em comum que nós temos me apresentou ao Jorge, falando, olha, tem uma pessoa que eu conheço que tem uma associação muito bacana. Cheguei para o Jorge, eu e o Fábio, nessa época o Fábio ainda falava um pouco, falou, nós queremos ajudar vocês. Como podemos fazer? Ele falou, puxa, nós precisamos de muita gente, toda ajuda é muito bem-vinda. Então, a primeira coisa que o Fábio fez na época foi fazer uma rifa. O Fábio sempre foi apaixonado por Fórmula 1 e pelo Ayrton Senna. Então, ele tem em casa 2 capacetes réplicas do Ayrton Senna. Ele pegou, que eu sei o quanto isso deve ter doído para ele, assim, doído assim, mas no sentido de que foi importante, mostrou isso. Ele fez uma rifa e nós conseguimos arrecadar, com esses 2 capacetes, R$82 mil. Nós doamos para a associação, para que a associação pudesse fazer seu trabalho de compras, de ajudar pacientes, né? E aí, com isso, nós fomos conhecendo cada vez mais ao Jorge e falamos para ele, nós queremos ajudar. Aí ele nos convidou para fazer parte da gestão, né, da associação. E eu fui conhecendo ele e a esposa dele, a Cris, pessoas maravilhosas. E uma coisa que eu vou dizer, aí você pergunta, mas o Jorge entrou nisso como? Ele tem alguém na família? Não, ninguém na família dele tem ela. Ninguém. Ele ajudou e ele ajuda e a Cris ajuda pela simples compaixão, pelo simples prazer de ajudar o ser humano. Como é que surgiu o motociclismo na vida do Fábio? O Fábio, com 16 anos, ele começou a querer andar de moto. Então, ele começou a andar nas motos dos amigos e o pai dele não aceitava, até que ele convenceu um dia, quando ele estava na faculdade, ele convenceu o pai dele que ele precisava ir de moto, porque era mais fácil, ele chegaria mais rápido, e ele acabou comprando a primeira moto dele quando ele tinha 20 anos. E nunca irá deixar de ser motociclista, com certeza. A moto mais recente do Fábio, qual é? É uma moto BMW GS 1200 Adventure. Quantos quilômetros ele rodou nessa moto? Nessa moto tem mais de 100 mil quilômetros. Explica para nós como é que o Fábio se comunica, porque a informação da Lina é que, terminado o primeiro capítulo, em 2018, quando a doença se manifestou. Em setembro de 2018 foi diagnosticado. Mas ele é mais são do que nós, viu? Ele é mais são do que nós. Ele havia escrito o primeiro capítulo, é isso? Ele escreveu o primeiro capítulo em janeiro de 2019. E como que desenrolou e finalizou o livro? Qual é o processo de comunicação do Fábio? E depois nós vamos conversar com o nosso amigo, o Jorge Abdal, o presidente da associação Procura Ela. Vamos lá. Então, o Fábio, ele começou com a doença, nós estávamos morando em Portugal e começou pela voz, né? Então a gente achou que era outra coisa, enfim. Quando chegou em setembro, nós viemos ao Brasil e aproveitamos para fazer um check-up e a doença foi diagnosticada. Ele já tinha feito as viagens dele e ele já queria escrever um livro. E aí, então, isso foi um incentivo para dizer, agora que eu vou escrever meu livro. Então, em janeiro, ele começou a escrever o livro, digitando normal no computador, mas a doença avançou rapidamente. E ele perdeu logo a mobilidade das mãos, né? E o livro foi praticamente todo escrito com os olhos, através de um aparelho chamado Tobii Eye, que você liga ao computador, ele faz a calibragem dos seus olhos, né, na tela, abre um teclado virtual e você começa, então, a digitar. E, com isso, você tem uma comunicação com todo mundo. Normalmente, ele está, durante o dia, em frente a esse computador, ele se comunica, então, através desse teclado virtual, que ele vai digitando com os olhos, como se fosse, os olhos funcionam como se fosse um mouse, né? E aí também existe uma tecla que você sintetiza em voz aquilo que você digitou. Isso ele permite ele conversar com os amigos, vão visitá-lo, fica lá horas conversando, rindo e tudo mais. Permite ele colocar o WhatsApp no desktop, permite ele escrever e-mails, permite ele abrir qualquer tipo de aplicativo no YouTube, ficar vendo vídeos, assistir filme, tudo ele faz através desse aparelho, esse mecanismo com os olhos. Quando ele está distante do computador, a gente usa essa tabela, uma tabela, tem várias tabelas. Então, essa é uma delas que nós trouxemos até de Portugal e a gente acabou se adaptando e ele usa. Jorge, explica para a gente o que faz a associação
Por que da associação e desde quando? Passa aqui para nós e para todos o que é a ela e quais são as limitações que ela traz, o universo aqui no Brasil. Vamos lá. Boa tarde a todos. A ELA é uma doença bastante incapacitante, é uma doença que imobiliza a pessoa com ela deixa o paciente num período curto com tetraplegia, compromete a fala, a respiração e a deglutição. Esse processo depende de pessoa para pessoa, mas a gente pode dizer que, na maioria dos casos, aproximadamente em um ano, a pessoa tem isso comprometido. E aí ela não consegue mais falar, ela precisa comer através de uma gastrostomia, que é um furinho no estômago para você fazer uma alimentação interal. Ela, à noite, precisa de ajuda de um aparelho para respirar e fica dependente de cadeira de rodas na maioria dos casos. Ela não retrai, ela só progride. É uma doença progressiva. Progressiva. Degenerativa, progressiva e incapacitante. Isso limita, de alguma forma, a longevidade do paciente? Limita. Na literatura diz que a doença vai de 3 a 5 anos. O que a gente hoje não fala mais assim, porque a gente vê casos, por exemplo, o próprio Stephen Hawking, que é um ícone da doença, que viveu 53 anos após o diagnóstico. A gente brinca que ele enterrou 3 médicos que deram o diagnóstico que ele ia viver só de 2 a 5 anos. Isso é só Deus que pode dizer quanto tempo a pessoa tem. Tem um inventário, quantos no Brasil? No Brasil, são em torno de 15 mil pacientes. A cada ano, em torno de 2 mil vem a óbito, e a cada ano nós temos em torno de 2.000, 2.500 novos diagnósticos da doença. E qual a finalidade e objetivo da associação? Então, a associação foi fundada em junho de 2013, agora, daqui a 3 meses, ela completa 7 anos de existência. E ela nasceu com o intuito de fazer um assistencialismo. Na verdade, não que ela tenha nascido para isso, mas depois de 2 ou 3 meses nós vimos que essa era a sua vocação mesmo. Porque no Brasil nós temos questões que são o cerne da questão, né? Por exemplo, como eu falei, o paciente precisa receber uma dieta que não é alimentação por boca. Ele precisa de uma dieta especial que vai direto no estômago. E ele precisa de um aparelho para respirar. São cuidados especiais. Né? E esse aparelho, por exemplo, se ele não tem, ele vem a óbito não pela esclerose lateral amiotrófica, ele vem a óbito por falta de ar. E esse aparelho é uma obrigação do Estado fornecer, está na lei. Só que, na prática, o Estado não fornece num prazo imediato, porque não tem verba, não tem dinheiro. Tal. E aí, o que a associação viu nisso? Nós vimos a oportunidade de comprar os aparelhos, ter dieta e fornecer essas dietas, fornecer esses aparelhos. Por exemplo, a dieta a gente doa, mas os aparelhos a gente faz comodato para os pacientes, empresta para que eles possam respirar e não vir a óbito. E a comunicação, no caso do nosso amigo Fábio? Então, a comunicação também. A associação hoje, para você ter uma ideia, nós temos 100 aparelhos desse mouse ótico que ele utiliza, que estão emprestados em comodato com 100 pacientes que utilizam isso para se comunicar. Que é a forma de se comunicar com o mundo. Né? Com o mundo. Então, você imagina, coloque-se no lugar de uma pessoa com ela, que não se movimenta, não fala, está deitada numa cama, às vezes há 1 ano, 2 anos, sem poder falar, sem poder expressar, sem dizer que ela quer se coçar, que ela está com dor. E aí você pega esse aparelho e dá para ela. Daí vocês estão com esse trabalho fantástico com o Fábio, que é o garoto de propaganda da ELA, vamos dizer assim. O Fábio veio fazer, com o lançamento do livro, ele nos proporcionou, a renda do livro é 100% revertida para a procura, e a gente conseguiu com isso um incremento fantástico nos nossos objetivos. A gente conseguiu comprar 10 respiradores para esses pacientes que tinham falta de ar, 10 máquinas que ajudam os pacientes a tossir e expelir secreção, catarro, evitando pneumonias. Nós conseguimos assim várias coisas, e também fizeram uma campanha antes do livro, né, Lina, para conseguir a compra desses TOBs, desses aparelhos. Qual é a quantidade ideal?
A gente hoje, por exemplo, a associação tem em torno de 130 aparelhos respiratórios e 100 aparelhos de comunicação. Posso dizer que se a gente dobrasse esse número, ainda seria pouco para a demanda que existe. Quanto representa, em termos, o triplo da capacidade de hoje? Aí seria maravilhoso. Seria Quantas unidades seriam de cada aparelho? Seriam mais 250 aparelhos respiratórios e mais 200 aparelhos de comunicação. O que representa em termos de investimento? É investimento no ser humano. Quanto representaria em termos de números aproximados? Mais ou menos em torno de 300, 400 mil reais, assim por baixo. Qual a principal lição que pode-se ter com esta relação, essa atividade sua, do Jorge, do Fábio? Qual a principal lição que nós devemos passar para todos? Qual é? Eu acho assim, nada na vida acontece por acaso. Eu acho que nós agora temos uma grande missão, temos um grande desafio. Tá? O Fábio tem um desafio de mostrar às pessoas como superar os obstáculos, como seguir à frente, como viver com limitações. Porque você pode estar limitado no seu corpo, mas se sua mente está sã, você consegue fazer tudo. Entendeu? Então, isso. Então, nós entramos num mundo onde você vai descobrindo que o mundo tem ainda salvação, digamos assim, porque o mundo tem pessoas muito boas, pessoas que se dão pelo simples prazer de ajudar o outro. Eu queria dizer só uma coisa, a gente quando ajuda o próximo, quando faz o bem, a gente está ajudando muito a nós mesmos. A gente se sente muito bem de estar conseguindo fazer o bem para o próximo. É gratificante para nós mesmos. Então, assim, as pessoas na associação agradecem muito a gente pelo trabalho, pela dedicação. Eu falo, não, nós que temos que agradecer a vocês pela oportunidade de estar ajudando. Então, eu acho que as pessoas que comprarem o livro, as pessoas que ajudarem, vão estar se sentindo que estão podendo colaborar. E é uma oportunidade de estar ajudando, salvando vidas. Realmente, o prazer de quem ajuda é muito maior do que o de quem recebe. Antes de eu praticamente caminhar para a finalização, e agora eu quero saber o que o Fábio gostaria de falar. O que está representando isso? Eu vou deixar vocês conversarem. O personagem principal deste bate-papo. O que você gostaria de perguntar? E a resposta, eu quero uma resposta agora, do Fábio. Fábio, o que você gostaria de dizer para as pessoas que estão nos assistindo hoje? O livro, está no livro, você quer dizer? Nunca desista de seus sonhos. Nunca, não é isso? Tenho certeza que ele diria isso, porque o livro é o que mais fala. Vá sempre em busca dos seus sonhos. E a vida dá umas mudadas muito rápido. A gente não pode nunca se arrepender, né, de não ter feito. E porque no livro tem bastante coisa realmente motivacional, sabe? Te motiva a fazer realmente, ir em busca do que você realmente deseja. Até o momento foram vendidos 1000 exemplares desde o mês de outubro de 2019, né, quando foi lançado. Qual seria o número interessante? Olha, nós estamos mandando fazer mais 1000 livros. Então vamos indo. Então é o seguinte, se vocês me permitirem, garoto de propaganda, meu amigo motociclista fala, pena que eu não pilotei com você, rapaz. Eu queria pilotar porque é emoção pura, né? Sentir o vento na cara, aquele pó, aquela areia, o frio, calor, só quem está em cima daquele cavalo bravo sabe o que significa, não é, Fábio? É um prazer, uma liberdade imensa. Não tem, quem não anda de moto não tem essa dimensão. E o relacionamento, a amizade desprendida que todos nós temos, é isso que nos toca. E está me tocando. Então vamos colocar como meta, espero que esse nosso
nessa nossa contribuição consiga chegar aos 5.000 exemplares. E Maravilha. nós iremos, se Deus quiser, triplicar esse número de equipamentos que você disponibiliza, porque nem todos têm a condição econômica financeira que o Fábio conseguiu angariar ao longo da sua vida. A grande maioria não tem. Então, todos nós que temos esse privilégio e devemos fazer. Então, vamos ver até o final do ano, nós voltaremos a, vocês prometem, vamos agradecer se nós atingirmos 5.000 exemplares e vamos triplicar o número de equipamentos para os outros portadores da ELA. Vamos? Perfeito, vamos. Muito obrigado, Fábio, por ter nos dado essa oportunidade desse bate-papo. Eu ainda estou com inveja de você de andar 500 mil quilômetros. Inveja. Fantástico. Projeto 14, ele cumprindo mais a sua etapa. E eu vou fechar com aquela frase: andar de moto é vida. E esta frase é de um grande amigo meu, é o Adão. Grande amigo. Moto é vida e viver é uma obra barata. Projeto 14, nessa oportunidade com o Fábio, Lina e o Jorge, muito obrigado. E pessoal, olha a meta, voltaremos a cobrar de todos nós. Muito obrigado.